Que é Rio Claro. Deus abençoe. Aleluia. Meus amados, a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui reunidos, adorando aquele que vive para sempre, Jesus de Nazaré. O dono da igreja, o noivo da igreja, o amado da igreja, Ele está aqui nesta manhã. Que bom, que rico. Eu estou muito feliz em estar aqui na igreja Assembleia de Deus Bom Sucesso, pastoreada por este homem de Deus, Pastor Jaime, que nós conhecemos não faz muito tempo, mas houve uma aproximação, uma comunhão. Esta simpatia que os irmãos já conhecem, não é? Esse entusiasmo tanto, parece que ele está com 30 anos. Não subiu, desceu escada. Eu falei, mas eu não estou com esse pique todo. Eu só estou com 59 anos. Aleluia. Mas também 40 anos dirigindo congregações de trabalhos. Comecei com 19 anos. Servi a igreja de Marília por 14 anos. E estou em Rio Claro há 26 anos servindo ao Senhor. E estou muito feliz. A irmã Luciene, Deus abençoe. A sua esposa, a irmã Sara, né? A irmã Sara ali, uma serva de Deus que já esteve conosco. E eu já fechei o contrato com o pastor para... Ele visitou-nos um dia, mas eu já fechei para janeiro. Eu vou segurar ele lá. A coisa mais difícil é segurá-lo mais de um dia, mas eu já fiz o contrato com ele, que eu vou segurá-lo de quarta até sábado, numa escola bíblica. Ele vai falar para homens. Aleluia. Eu acho que a irmã Sara, minha esposa, que é a irmã, falando para as mulheres em janeiro. Então vamos fechar o time aí. E olha, estou muito feliz em ver toda essa estrutura. Pastor gosta de ver movimento, de ver obra, de ver trabalho. Cheguei aqui a ver esse entusiasmo da igreja, esta alegria, este fervor. E também ver o prédio, a construção, estacionamento, tudo. Porque eu vivi isto, eu experimentei isto. Uma igreja que saiu de 250 membros aproximadamente, em 26 anos, para 6 mil membros, para a glória de Deus. Então, eu vivi isto, experimentei isto, estou experimentando isto. Então, quando eu vejo uma igreja dinâmica, viva, eu louvo ao Senhor. Pastor Jaime, muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo, o carinho também da sua esposa, sua família, o ministério, vocês são bem formados, Deus abençoe vocês. Vamos para a palavra. Eu não sei, pastor Jaime talvez tenha esta mesma luta de todo pregador. Acaba um trabalho e a gente já está lutando o que vou pregar no próximo culto, o que vou ministrar no próximo culto. E confesso aos irmãos que a semana toda orando, pedindo a Deus, o Senhor falando ao meu coração e mensagens brotando para ministrar aos irmãos. Mas pastor Jaime fechou aqui e meu coração voltou para o Salmo 46 e eu quero compartilhar com os irmãos o Salmo 46. Não vou pregar 2 horas, pode ficar tranquilo. Tá bom? Vou pregar bem resumido esta manhã, porque entendo a dinâmica dos irmãos que estão aqui desde bem cedo e ainda a ceia do Senhor. Salmo de número 46... eu estarei lendo na Revista e Corrigida. Na Revista e Corrigida, nós temos 3 selá neste salmo. E depois estarei explicando, eu estarei lendo inclusive o selá, tá bom? Para que você depois entenda a mensagem nesta manhã. Salmo 46, se você encontrou, diga amém. Diz o texto sagrado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia ou na tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio. Permita voltar no versículo 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, selá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada.
Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Tome assento, por favor. Os cristãos amam o livro dos Salmos. Os crentes amam o livro dos Salmos. Porque há um salmo, meus queridos irmãos, para cada ocasião da vida cristã. Há um salmo para cada situação da jornada do crente em direção a Sião celestial. Há um salmo para cada emoção que o cristão experimenta. Por isso, nós amamos o livro dos Salmos. Há um salmo para o cansado. Há um salmo que mostra a grandeza deste Deus através do firmamento, universo. Há um salmo que fala da natureza, que testifica o poder e a majestade de Deus. Há um salmo sobre avivamento, despertamento espiritual. Há um salmo sobre arrependimento e purificação. Há vários salmos que nos falam a respeito do Messias, o Cristo, o nosso Salvador. Há um salmo que fala sobre lutos e perdas. Há um salmo que nos apresenta o amor de Deus. E há também salmos que nos fala do amor que temos que ter por este Deus. Há um salmo que fala do apego que nós temos que ter às Escrituras, à palavra do Senhor, e amar a sua palavra. Mas o Salmo 46, meus queridos, nos fala de problemas, de lutas, de tribulações, de angústias, de batalhas tremendas. Todos nós temos angústias, todos nós temos lutas, todos nós temos provações. Eu li por 3 vezes, Selá, Selá, Selá. Neste salmo, nós encontramos Selá por 3 vezes. No livro dos Salmos, nós encontramos por 71 vezes. Nós temos esta palavra Selá, que especialmente na revista e corrigida, a NAA, a Nova Almeida Atualizada, já não está usando mais. Mas na revista e corrigida, nós ainda encontramos Selá. Mas o que significa Selá? Selá era uma pausa musical, mais ou menos como pare, pense, pondere, reflita, dê um tempo. É isto que nós aprendemos a respeito desta palavra pequena, mas de um significado profundo. Nós temos no Salmo 46 3 sessões, e as 3 finaliza com Selá. Nós temos 3 quadros pintados pelo poeta, que cantou, salmodiou e louvou ao Senhor.
e ele cantou pela primeira vez, e adorou ao Senhor pela primeira vez, diz alguns especialistas e biblicistas que foi nos dias de Ezequias, porque há um quadro de lutas, há um quadro de batalhas, há um quadro de guerras, o salmo de tribulações, de angústias. Primeiro quadro, nós temos versos 1, 2 e 3. O quadro é de terremoto, de tsunami. Tudo está virando de cabeça para baixo. Veja o texto, verso 2. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Selá. Terremoto, tsunami, as montanhas se esfacelando, toda a composição da terra sendo destruído, tudo está caindo para dentro do mar, fim de tudo, um verdadeiro caos. O pior vai piorar. É este o quadro que nós temos nos versos 1, 2 e 3. Ainda que o texto, o compositor, o salmista, ele, inspirado pelo Senhor, ele diz: ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Meus queridos, um movimento contrário à nossa vida. Guerras, lutas, batalhas, tribulações, perdas tremendas, porque todos nós estamos sujeitos às perdas. Tsunami, terremoto, vem para destruir toda a estrutura. E quando vem o terremoto, fende o chão, muda o ambiente. Quando vem o tsunami, vem destruindo tudo. Podemos dar um exemplo de correntes vindo, como agora no sul, que veio as correntes e veio os rios e foi lambendo bairros, casas, cidades. E o que fazer? Volta para aquele ambiente, não tem mais nada. Voltar para casa, não tem mais casa. Voltar para o bairro, não tem mais o bairro. Voltar para a cidade, não tem mais a cidade. O que fazer? O salmista diz: ainda que tudo isto aconteça, nós não temeremos. Nós não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Correr e se refugiar em Deus. Repito, correr e se refugiar em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, na angústia. O que fazer quando perdemos? O que fazer como perdemos um ente querido? O que fazer quando o luto chega? O que fazer quando a enfermidade chega? O que fazer? Selá, selá, selá. Dar uma pausa, aguardar,
respirar fundo e se abrigar em Deus. É isto que o Salmo nos ensina. O Covid chegou, nós estávamos em casa, se protegendo, a nossa igreja 7 meses sem culto, 7 meses sem poder realizar um culto congregacional. Lançamos o culto online e fazíamos com 5, 6 pessoas, mas não podíamos reunir a igreja. O Covid vem e entra na minha casa, alcança minha esposa. Com 3 dias, ela é levada para o hospital e vai para a UTI. E no domingo pela manhã, como esta manhã, nós estávamos com um pequeno grupo na igreja para ministrar a ceia do Senhor. E muitos irmãos online, ela estava sendo entubada. No domingo pela manhã, ela pede aos médicos: eu quero falar com meu esposo, eu quero despedir do meu esposo, despedir dos meus filhos, eu quero fazer esses pedidos, e também quero fazer uma oração, e não quero sentir nada quando for entubado. Mas eu estava pregando, não tinha como parar a pregação para despedir dela. Os meus filhos saíram para o prédio anexo, conversaram por vídeo com ela, despediram, e ela fez uma oração. Temos uma irmã que é chefe do hospital, da UTI, e acompanhou, está presente com ela, e ela então ora e diz: Senhor, o Senhor sabe que eu abri mão de tudo para servir ao Senhor, para estar na Tua presença, para fazer a Tua vontade, e agora estou aqui neste leito. Esses médicos vão me entubar, mas eu não terminei ainda a obra que o Senhor me chamou para realizar. A igreja precisa de mim, o meu esposo precisa de mim, os meus filhos precisam da minha presença. Senhor, me guarde. E ela foi entubada. E após a pregação, a notícia chega, o tsunami chega, o terremoto chega, abala as estruturas. O que fazer? Selá, selá, selá. Porque eu não posso fazer nada, eu não posso resolver o problema, eu não posso trazer solução para o problema, eu não posso entrar na UTI, eu não posso tirar os aparelhos, eu não posso dar vida a ela. O que fazer? Abrigar-se em Deus, refugiar-se em Deus e selar, selar, selar. Ouça, 11 dias entubada. Eu estou dizendo 11 dias no auge da pandemia, entubada. Depois de 11 dias, mais alguns dias no hospital, e quando sai na cadeira de roda, não consegue levantar os braços para pentear o cabelo, não consegue mexer as pernas, não consegue tomar um banho. O que fazer num momento como este? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Porque há problemas que você não pode resolver, há situações que você não pode solucionar, não há o que fazer a não ser selar, 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 dar uma pausa, ponderar, aguardar, esperar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, pregava e dizia: a soberania de Deus é o travesseiro que me faz descansar nas tribulações da vida. Quando chegar a luta,
quando chegar a crise, quando chegar a tribulação, quando chegar a enfermidade, quando chegar o luto, coloque a sua cabeça no travesseiro chamado soberania de Deus e descanse, porque Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia! O que fazer? O salmista cantou no Salmo 93 algo extraordinário. Salmo 93 dizendo: o Senhor reina, o Senhor está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza, o mundo também está firmado e não poderá vacilar, o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor está nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Deus tem o controle de tudo. Aleluia. Provérbios capítulo 10, capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Aleluia. Quando a tribulação chegar, quando a luta chegar, quando o desespero bater à sua porta, quando as tribulações baterem na sua casa, não corra de Deus, corra para Deus, se refugie em Deus, se abrigue em Deus. Aleluia. Bom seria se todos os crentes, em momentos de lutas, de tribulações, pudessem dizer: Selá. Você pode me ajudar? Dê um toque nesse irmão que está do seu lado e diga: Selá. Diga: Selá. Selá. Mas temos um segundo quadro. E o salmista cantou o segundo quadro. Primeiro quadro: terremotos, tsunami, tribulações, lutas, angústias. Segundo quadro: uma cidade sitiada, uma cidade cercada, uma cidade cercada pelos adversários, uma cidade cercada pelos inimigos. É bem provável que esse salmo foi escrito, como eu disse, nos dias de Ezequias. Ezequias temeu ao Senhor, Ezequias serviu ao Senhor, Ezequias, ele se entregou inteiramente ao Senhor, e ele prestou culto ao Senhor com inteireza de coração. E nos diz a Bíblia que após esta fidelidade, veio Senaqueribe contra ele, e veio com ira, e veio com ódio, e veio para arrasar Jerusalém, e veio para destruir Jerusalém, e veio para exterminar o povo de Deus. Este é o quadro que nós temos. Mas, meus irmãos, na nova aliança, Sião, a Jerusalém celestial, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, acompanhe comigo, Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo de número 12, versículos 22 e 23, o escritor sagrado escreveu dizendo as seguintes palavras: mas chegastes ao monte Sião. Na antiga aliança, todas as vezes que você canta sobre Sião, você está se referindo a Jerusalém, a capital de Israel. Mas na nova aliança, Sião é a igreja, é a comunidade do povo de Deus. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do
Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, versículo 23, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a igreja está cercada pelos seus adversários, a igreja está cercada pelos seus inimigos, porque a igreja é a cidade de Deus, a igreja é a morada de Deus, é onde Deus habita, é onde Deus está. Por isso o salmista, no Salmo 46, nos canta dizendo que Deus está no meio dela, Deus está no meio da igreja, Deus habita no meio da igreja. A igreja é a morada do Altíssimo, é a habitação do Altíssimo, é a habitação de Deus. Deus está na igreja, Deus habita na igreja, Deus mora na igreja, Deus está na igreja. Deus não visita a igreja, Deus mora na igreja. Deus está na igreja. Aleluia. E o salmista então diz, é extraordinário este salmo, porque fala-nos desta cidade cercada. Mas nessa cidade cercada, ele canta dizendo, há um rio. Há um rio. O que fez Senaqueribe? Jerusalém tinha um suprimento de água abundante, mas tinha algumas fontes pelo lado de fora. E o que fez Senaqueribe, o que fez Ezequias, ele tampou aquelas fontes para que o exército assírio não tivesse água. Senaqueribe disse então, este povo vai morrer de sede e vai morrer de fome. Aí o salmista canta, morre não, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio que corre na igreja. Primeiro, Deus é uma fonte de água viva. Jesus Cristo é uma fonte de água saradora, salvadora. E o Espírito Santo é o rio de Deus que corre na igreja. Aleluia. Por isso Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, rios fluirão do seu interior. Há um rio que corre na igreja. Por isso o salmista canta, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio. Ezequiel contempla um rio que sai do trono de Deus. E o rio vai correndo. O anjo toma pela mão e diz, Ezequiel, entra neste rio. 1000 côvados. E ele vai entrando, e as águas deram nos artérios, na canela. Ezequiel, entra mais um pouco. E as águas deram nos joelhos. Ezequiel, entra mais um pouco. As águas deram na cintura. Ezequiel, entra mais um pouco. As águas deram no pescoço. Ezequiel, entra mais um pouco. Mas se eu entrar, não vai dar mais pé. Se não der pé, você vai de braçada. Mas entra neste rio. Entra neste rio. Entra neste rio. Entra neste rio. É o rio do Espírito Santo. Você pode mergulhar neste rio. Você pode desfrutar deste rio. Há um rio, e o extraordinário que diz o texto, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quando o Espírito Santo corre na igreja, há júbilo, há alegria, há prazer, há contentamento, há milagres, há maravilhas, há prodígios. O rio de Deus está correndo aqui nesta manhã. Entre nele, desfrute dele, mergulhe nele e desfrute da presença do Senhor Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas
do Altíssimo. Deus, repito, mora na igreja. Deus mora na igreja. Deus mora na igreja. Aleluia. Deus habita na igreja. E habita pelo seu Espírito. Ele não vem passar um final de semana na sua vida. Você não vem só encontrá-lo aqui domingo de manhã. Ele habita na sua vida. Eu estou dizendo que Deus habita na sua vida pelo seu Espírito. Eu cheguei ontem, pastor Jaime com a esposa me levaram ao hotel. Lá eu sou hóspede. Não posso mexer em nada. Não posso mudar nada. Porque eu vou passar 2 noites. Mas lá na minha casa, deixa eu acertar a coisa aqui. Quando a minha esposa não está. Você gostou? Quando ela não está, eu mudo sofá, eu mudo mesa, eu mudo cadeira. Porque eu não sou um hóspede lá. Eu moro lá, eu habito lá, eu estou lá. Deus habita na nossa vida pelo seu Espírito. Ele habita, Ele mora. Então Ele tira o que não presta, Ele vai mudando, vai limpando, vai purificando, vai santificando e vai colocando a coisa em ordem, porque Ele é Deus. Ele habita, Ele habita. Deus está no meio dela. É a presença real de Cristo e o poder sobrenatural do Espírito Santo que torna a igreja poderosa, vibrante, maravilhosa, extraordinária. Deus habita na igreja. Deus está na igreja. Deus mora na igreja. Aleluia. Mas o salmista continua cantando: Deus a ajudará ao romper da manhã. 65 anos de vitória, 65 anos de bênçãos como igreja organizada, 65 anos, não faltou a boa mão de Deus sobre esta igreja. 27 anos do ministério do pastor Jaime à frente desta igreja, não faltou a boa mão de Deus sobre esta igreja. Nós passamos em frente ao prédio antigo, do templo antigo. E o irmão que me trazia disse: aqui nós vivemos por um período, até o Senhor nos dar a área. E aí cheguei aqui. Que mudança, que crescimento, que desenvolvimento. Mas o texto diz: Deus ajudará ao romper da manhã. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus ajudará ao romper da manhã. Porque Senaqueribe envia os seus mensageiros e zombam de Ezequias, e zombam de Jerusalém, e zombam do povo de Deus, e zombam do povo da aliança, e zombam. E Ezequias vai para a presença do Senhor e ora, e busca a presença do Senhor, e pede socorro do Senhor. Mas não só isto. Senaqueribe envia uma carta afrontando Jerusalém, afrontando Judá e afrontando o Deus de Israel. Ezequias pega a carta, entra no templo e coloca na presença do Senhor. E diz: Senhor Deus, esta carta aqui não é para mim. Esta carta aqui não pertence aos príncipes. Esta carta foi direcionada ao Senhor. Foi direcionada ao Senhor. Foi direcionada ao Senhor. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus ajudará ao romper da manhã. O povo de Deus foi dormir, o povo de Deus foi descansar, o povo de Deus foi orar, o povo de Deus foi esperar. Quando a cidade está cercada, quando os inimigos estão contra nós, o que fazer? Selá, selá, selá.
Ouça o que diz o texto. Há um rio, verso 4, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz, a terra se derreteu, mas lembre-se, o Senhor dos exércitos está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o Deus de Jacó, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Selá. Está cercado? Lutas, problemas, adversários, o seu braço não os alcança, a sua força não pode fazer nada, o seu intelecto não tem como resolver, não há como. A sua vida está cercada, a igreja está cercada, sua família está cercada, não há o que fazer a não ser selá, selá, selá. Mas confiando, Deus a ajudará ao romper da manhã. Deus a ajudará ao romper da manhã. E a oração de Ezequias chega no trono. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no trono. Eu fiz o Instituto Bíblico quando eu tinha 17 anos de idade, com o pastor João Colenda e a irmã Doris Lemos, lá em Pinda, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. E eu tive o privilégio de trabalhar com eles, e fazer feira com eles. Eu tomava conta com o pastor Lorenzetti da dispensa do seminário. Então no sábado de manhã nós íamos fazer compra. E ele, gaúcho, descendente de alemão, e ela americana, no controle, orava muito, buscava muito a presença do Senhor. E lá no carro, de repente ele ficava nervoso e começava a falar alto e embravecer, e ela dizia: John. Quando ela dizia John, ele John, o que foi? Ele ainda está no trono. Ela dizia assim: ele ainda está no trono. 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 Foi o que o Senhor disse a Abacuque, que estava, numa linguagem nordestina, avexado, preocupado, atribulado. E o Senhor começou a responder a ele, e depois disse: todos os deuses são barros, são pedras, são paus, mas eu estou no trono. Eu estou no trono. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso, selá, selá, selá. O Senhor ouve a oração de Ezequias, e eu acho extraordinário. O Senhor chamou, eu estou dizendo, um anjo. O exército era 185 mil soldados. Repito, 185 mil soldados. O Senhor chamou um anjo, um anjo, um anjo, só um. Então não põe a mão nesse problema.
Não põe a mão nessa luta. Não põe a mão nessa crise. Não põe a mão nesta peleja. Deixa Deus pelejar. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Deus chamou o anjo e disse: venha, eu tenho uma missão para você. Visite o acampamento dos assírios, mas não mata o líder. Eu quero que ele veja o meu poder e a minha grandeza, porque eu sou Deus. Eu estou no controle de tudo. Aleluia. Então, Selá. Mais uma vez, dê um toquinho aí, diga Selá. Pondere, pare, espere, aguarde. Vá com calma, não dê um passo sem ponderar, não dê um passo sem pensar, não continue cantando sem pensar no que você cantou, não continue salmodiando sem pensar no que Deus está fazendo. Deus já está agindo, Deus já está trabalhando, Deus já está indo ao seu encontro, Deus já está agindo. Aleluia. Primeiro quadro, terremoto, tsunami. Segundo quadro, cidade sitiada, cercada, mas com Deus dentro. Você entendeu? A igreja cercada, sitiada, e Deus está dentro. Então nós não temos medo de ideologias, nós não temos medo de partidos, nós temos Deus, nós temos Deus, nós temos Deus. Diga comigo, nós temos Deus. Diga, nós temos Deus, nós temos Deus, nós temos Deus, nós temos Deus. E quem está com Deus tem maioria. Pronto. Aleluia. Terceiro quadro. Vinde. O atalaia está lá. E agora eu estou conjecturando. O atalaia está lá na torre, com outros atalaias em outras torres. E lá no acampamento, quando anoitece, há bebidas, há comemorações. Amanhã tomaremos Jerusalém. Amanhã exterminaremos com tudo. Amanhã acabaremos com tudo. E estão festejando. E estão felizes. E estão alegres. E estão bebendo. E bebendo vinhos. E celebrando. E de repente, silêncio. O atalaia, o que está acontecendo? Silêncio no acampamento do lado de fora. Silêncio no acampamento dos assírios. Silêncio absoluto. E aí de repente ele grita: vinde! Vinde! E ele grita para a cidade: vinde, contemplai. Vinde. Aleluia! Você não morrerá no deserto. Você não morrerá nesta prova. Você não morrerá nesta crise. Você vai convidar ainda a igreja para celebrar com você. Vinde, vinde. Vamos cantar. Vamos celebrar. Vamos adorar ao Senhor. Venham, contemple. Aleluia. Aleluia. E ele sai da cidade. Quando chega no acampamento dos assírios, os soldados estão mortos, mas lá tem ouro, tem
prata, tem riqueza, tem alimento, e eles procuram Senaqueribe, e Senaqueribe não está. Ele volta para sua terra, entra lá no seu templo, talvez questionando com seu Deus: o que houve? Eu destruí todas as nações, mas não consegui destruir Jerusalém, eu não consegui destruir Sião. O que houve? O que houve? E ele começou a ponderar, a pensar o que Deus tinha feito lá para o seu povo, porque só há um único Deus verdadeiro e poderoso, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Deus ajudará ao romper da manhã, Deus virá ao seu encontro, Deus virá ao seu encontro. Eu estou dizendo que Deus virá ao seu encontro. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria do Senhor chega, a vitória do Senhor chega, o triunfo do Senhor chega, a bênção do Senhor chega, e o nome do Senhor é glorificado através da igreja, porque Deus zela pela igreja, Deus cuida da igreja, Deus zela por sua família, Deus cuida da sua família, Deus cuida da sua vida, Deus cuida da sua casa, Deus cuida de você. Aleluia. Vinde, venham ver, vinde, veja o que Deus fez, veja, porque Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito. Ele faz cessar a guerra, Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. O que fazer? Psiu, aquietai-vos. Diga comigo: eu preciso aquietar o meu coração. Mas por quê? O Senhor está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você souber que Ele é Deus, é motivo suficiente para aquietar o seu coração. Ele é Deus. Eu estou dizendo que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu você de vista. Ele sabe o seu caminhar. Ele sabe o seu deitar. Ele sabe o seu agir. Ele sabe as setas que estão vindo. Ele está no controle de tudo. Ele está agindo em seu favor. Esta provação não é para te matar, não é para acabar com a sua vida, é para o seu crescimento. É para o seu crescimento. Você vai crescer, você vai desenvolver, o nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor será exaltado na sua vida, na vida da igreja. Saiba que Ele é Deus. Aquieta o seu coração, aquieta o seu coração, e saiba que é o Deus de Jacó. E ele se identifica dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Jacó mesmo. É aquele mesmo. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus da sua casa. Ele é o Deus da sua família. Ele é o Deus do seu lar. Ele é o Deus da sua igreja. Aleluia. Há 65 anos essa igreja foi emancipada, e ela continua avançando, porque Deus está no meio dela. Pastor Jaime com ministério abençoado e de crescimento há 27 anos. E vai continuar avançando, avançando, avançando. E vocês vão dizer para todo o Rio de Janeiro: vinde. Não acabou não. Vinde, contemplai o que Deus está fazendo. Vinde, contemplai o que Deus está fazendo. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está dando crescimento, Deus está dando prosperidade. Eu vou terminar agora, porque vem a ceia do Senhor, e eu prometi que não iria estender. Mas eu quero deixar esta palavra ao seu coração. Quando a prova chegar, a angústia chegar, o desespero chegar,
o luto chegar, pare, pondere, pense e diga ao seu coração: Selá, Selá, Selá. E creia que Deus agirá em seu favor. Ele agirá na sua vida. Ele agirá na sua casa. Ele agirá na sua família. Ele vai continuar agindo na vida da igreja. Fique em pé no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Curve a sua cabeça, por favor. Eu não sei a sua luta, não sei a sua prova, não sei as guerras que se travam no seu interior. Mas põe a mão no coração aí e começa a descansar em Deus, a esperar em Deus. Converse com a sua alma, porque de vez em quando a gente quebra o pau conosco mesmo. Você já brigou com você? Já quebrou o pau com você? Então agora converse com a sua alma. Curve a sua cabeça. Converse com a sua alma e diga: alma minha, calma, quieta. Deus está no controle. Ele sabe de tudo. Ele conhece todas as coisas. Alma minha, Selá. Eu sei que é uma pausa musical, mas é parar, pensar, refletir, meditar. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me concede de estar com os teus servos, Senhor, reunidos neste templo, para adorar ao Senhor pelos 65 anos de história desta igreja, pelos 27 anos de pastorado do teu servo, pastor Jaime. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada pastor. Ó bondoso Deus, com as suas famílias, cada obreiro com as suas famílias. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada família que serve ao Senhor aqui desta igreja. Ó Pai, esta é a tua igreja, este é o teu povo, Senhor. Vieram ao templo hoje para celebrar, para adorar, para glorificar, para engrandecer o teu nome pelos grandes feitos, Senhor. Mas há vidas aqui cercadas como a cidade. Há vidas aqui, Senhor, passando por terremotos e tsunamis, Senhor. Mas no nome de Jesus Cristo, pelo teu Espírito, Senhor, visite agora. Acalma esta mente. Acalma esta alma. Acalma este coração agora, Senhor. E derrame a tua presença, a tua doce presença pelo teu Espírito, Senhor. Ó bondoso Deus, nós sabemos que tu és Deus e está no controle de todas as coisas, e por isso declaramos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Abraça esse teu filho agora, Senhor. Abraça essa tua filha agora e acalma esta alma, Senhor, para que daqui a alguns dias possam chamar o teu povo para contemplar os milagres do Senhor, as maravilhas do Senhor. Ó Pai, os livramentos do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te peço, Senhor, para a glória do teu nome. Se você puder, com muito carinho, abrace esse irmão que está do seu lado e diga: Selá. Diga 3 vezes: Selá, Selá. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração, em nome de Jesus.